Luan, você orava pelo pai, pela mãe? Todo dia. Qual era o seu desejo, o seu sonho nas suas orações? Que meu pai voltasse para a igreja e voltasse para minha mãe. Que seu pai voltasse para a igreja e se entregasse a Jesus? Sim. Me dá essa imagem ali, por favor. Seu filho já se batizou nas águas. Ali você chorando, Luan. Pai se batizou. Glória a Deus. Coloca no seu coração. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu entrego a vida, a alma Era o desejo dele, era o sonho dele. do seu Érico. Olha o pai dele se batizando. Perante o nome do Senhor Jesus e perante essas E ele testemunhas chorava muito durante o batismo nas águas do pai. Pai, diante do teu altar. Que essas Eu acredito que ele orou muito, clamou muito a Deus pela vida do pai. Mas, além do batismo nas águas, o Luan, seus pais estavam juntos? Não. Estavam como? Estava obrigado. Brigados, separados. Sim. A separação dos seus pais te machucou, doeu muito? Muito. Eu ficava orando por 6 anos. Como é? Eu orei por 6 anos. 6 anos. Olha só. Tá vendo que a criança grava tudo, gente? A criança ela vai vendo, guardando. Em uma separação que mais sofre uma criança. Os adultos acham que a criança não sofre. Sofre muito. E machucou muito ele. E acredito que ele também era um dos seus pedidos a Deus, a restauração de seus pais. E hoje, ele está aqui hoje para glorificar quem? Então, Deus atendeu o seu pedido? Sim. Seu pai se batizou? Sim. E seus pais? Voltaram e vou casar. Cadê a glória a Deus dessa igreja, gente? Bem forte para Jesus! Tem como você chamar papai e mamãe aqui no altar? Sim. Amanhã, vem cá. Vai. Vem cá, vocês. Impossível não chorar, né, gente? É impossível a gente não sentir, sobe aqui no altar. É impossível, né? É impossível, impossível. Fica aqui agora do lado de cá, Luan. Vocês estavam separados há quantos anos? Quase 5 anos. Quase 5 anos separados. Eram muitas brigas? Muitas. Muitas brigas. E essas brigas gerou a separação. Sim, senhor. Brigas, traição. Eu tinha até... esqueci o nome agora. Da justiça. Processo? Isso, um processo na justiça. Ele não podia encostar perto de mim. Eu dei queixa, porque ele quebrou tudo dentro de casa, tentou me agredir. Foi muita coisa. O pau quebrava dentro de casa. Sim, senhor. Aí cada um seguiu sua vida. Sim. Cada um seguiu sua vida. E Luan, a gente sempre queria entrar aqui na igreja. E eu passava na porta. Fica lá do lado do seu pai lá. Lá do lado do seu pai lá. Abraça o papai lá. Fica lá do lado dele. Eu era desviada, né? Tinha sido obreira de uma outra igreja. Mas nesse período eu falei, não quero nada com Jesus. Jesus não vai fazer nada na minha vida, eu não quero nada. E eu vivi minha vida. E aí a gente sempre passava aqui na frente, Luan, bora minha mãe entrar aqui na igreja, eu dizia não. Ele que te chamava a senhora para vir para a igreja? Ele que me chamava para ir para a igreja. E eu dizia não vou. A gente vinha, pegava Uber aqui na porta da igreja. Ele, poxa minha mãe, vamos entrar. Eu dizia não quero. Até que chegou determinado momento, a gente entrou. Ele sentou aqui no banco da frente e eu lá no final. Aí a gente começou, eu vim, depois não vim mais. Minha mãe teve Covid, por causa da minha mãe eu vim. Depois disso eu falei, não vou mais. Passou alguns meses. Aí uma sexta-feira, meio-dia, o senhor começou, eu vim, passei aqui na igreja, entrei, sentei ali no cantinho e falei assim, vou vir, não tenho nada a perder, já não tenho mais nada mesmo. A última coisa que eu tinha era a casa. Já perdi o casamento, já tinha perdido os bens materiais, só tinha minha casa. Aí comecei a vir fazer a corrente da rosa, dia de sexta-feira. E aquilo ali foi se intensificando, até que chegou o dia de eu me batizar. Me batizei, e aí comecei a vir para a igreja e as lutas também se intensificando. E as brigas também, era muita briga. Até que ele disse, você vai ter que sair da casa. Aí eu, como eu vou sair de casa? E meu filho, vou morar onde com meu filho? E ele não queria saber.
E aí, uma certa vez eu conversei com o Senhor falou, é a casa que Ele quer? Dê a casa, saia e vai viver sua vida. E assim eu fiz, saí da casa, comecei a me dedicar para Deus, fui morar em um quarto-sala muito pequenininho, não dava nem para ver a luz do dia direito, mas estava ali. E comecei a vir para a igreja, comecei a buscar Deus, e fui levantada obreira, graças a Deus, e permaneci firme com Deus. Mesmo como obreira, as lutas também permaneceram. Sim, Senhor, todos os dias. E sempre aqui, sempre do lado de todos, Dona Lígia, o Senhor, e passando por muita luta, muita luta. Eu não vou dizer que eu passei fome, porque eu tive muita ajuda, mas eu passei muita necessidade, porque Ele se transformou. Tem algumas pessoas aqui que conhecem Eric, e hoje as pessoas veem Eric com Luan. Eric sempre foi um excelente pai, e sempre foi assim. E ele se transformou. Ele não olhava nem na cara do filho, ele virou as costas literalmente para o filho. E a gente passou por muita dificuldade, e ele chorava todos os dias, porque ele queria o pai, e eu não sabia o que dizer, porque o pai dele não estava. O pai dele não queria contar comigo. Isso. Não simplesmente me abandonou, mas abandonou a ele também. Isso te machucava? Muito, muito, muito. E quando foi que tudo começou a mudar dentro de você, de dentro para fora? Um certo dia, um certo domingo, Luan convidou ele para vir para a igreja. E ele veio. E aí, ele entrou, sentou ali no fundo. Aí o Senhor me chamou aqui no altar para dar um exemplo. E ele ficou olhando e dando risada, estava conversando com o Luan. Aquilo ali me incomodou, me gerou um certo incômodo. Quando terminou a reunião, o Senhor e Dona Lídia me chamou no escritório para conversar. Está acontecendo alguma coisa? Eu te achei diferente. Se eu vi você olhando para o pai de Luan, eu achei o seu olhar diferente. Não, pastor, não é nada. Está acontecendo alguma coisa. Você quer que eu fale com você como profeta ou como um amigo? Eu falei, não, pastor, não precisa falar nada. Aí Dona Lidiane falou assim, aí tem um sentimento camuflado com mágoa. Eu falei, mágoa? Não tem nem mágoa, nem sentimento. Está repreendido. E aí todo mundo dizia, vocês dois vão voltar. Eu tá amarrado. Deus me livre. Nem se ele fosse o último homem do mundo, eu voltaria para ele. Ele, para mim, era passado. Não existia possibilidade. Eu me ver aqui no altar, contando testemunho do lado de Eric. Nunca. Passou. Aí o Senhor pegou, conversou comigo. Faça um propósito, você e Deus, vá para o altar. Mas, pastor, não existe a possibilidade. Quanto mais o pastor falava, aquilo ali foi uma palavra de confronto. Aquilo ali me irritava. E eu dizia, não existe essa possibilidade. Aí o pastor falou, eu falei, eu vou calar a boca para eu não pecar. E aí fiquei com aquilo, mas aquilo ali Deus começou a me apertar. Tanto que depois eu pedi perdão, porque eu não estava aceitando as palavras do pastor. E aí eu vim para o altar. Às vezes você ouve uma pregação, aí você acha que é o pastor. Mas não é o pastor, é Deus falando com você. Porém, Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa. É diferente. E por isso que algumas pessoas acabam saindo até da igreja. Eu não gostei. Aquele pastor falou uma coisa que eu não gostei. Não, é porque você foi confrontado com a verdade. E para produzir um milagre é necessário você ouvir a verdade. E isso gerava nela uma irritabilidade. Ai, meu Deus do céu. Eu cansei de olhar para ela e falar assim, você está com uma mágoa. Você tem uma mágoa no seu coração e você não sabe. Não tenho. Uma mágoa silenciosa você tem. E estava cobrindo todos os sentimentos que estavam dentro do coração dela. Acredito que você fez um propósito. Sim, Senhor. E aquilo ali me deixava revoltada. Como pode? Eu, obreira da casa do Senhor, com mágoa no coração. Eu não aceitava aquilo ali. Mas Deus começou a me mostrar. E a minha oração sempre foi, Deus, que seja na minha vida feita a tua vontade, não a minha. E Deus começou a me mostrar. E aí eu comecei a orar, comecei a fazer propósito de oração, E aí na arca, no dia que seu Luiz entrou, eu não via seu Luiz entrando, eu via ele. E ali Deus começou... Como é? Quando o seu Luiz veio entrando, como sacerdote, eu não conseguia ver seu Luiz entrando, eu já via ele. E ali Deus já começou a me mostrar. E ali o coração foi abrindo. E aí eu disse a Deus, se ainda existir algum tipo de sentimento, se eu realmente tiver mágoa, que o Senhor tire do meu coração e que na minha vida seja feita a vontade de Deus. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque está sendo na minha vida feita a vontade de Deus.
Tudo que Dona Cátia falou, ela aumentou, diminuiu, exagerou? Ela até diminuiu, viu? Diminuiu, porque... Olha só que as palavras de seu Eric Pina. Ela até diminuiu, porque ele reconhece a pessoa que ele se transformou. Se arrepende? Muito, muito. E só em pensar já me dá até um aperto no peito, porque eu sei que foi uma guerreira. Eu joguei minha família para cima, meus filhos, por causa de situações de rua, para fazer vontade da carne, por traição. Não foi uma primeira vez, não foi uma segunda motivo de traição. Ela já pegou foto no meu celular com outra mulher, já pegou vídeo, já pegou mulheres dentro do nosso carro. Entendeu? Então, hoje me arrependo muito e estou aqui para servir a Deus, já reconstruindo nossa família. E de hoje em diante não vai mais existir isso. O que é que desse Deus merece, gente? Bem forte para Jesus! Uma família restaurada no altar do Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Eu já quero aproveitar esse momento. Que dia vai ser o casório? 15 de março. 15 de março, toda a igreja está convidada. Convidados, tá? 18 horas? 18h30. Eu vou ministrar o primeiro casamento na IPDF. Eu gostaria que todos os membros, visitantes que estão aqui, se programassem para vir para esse casamento, porque esse casamento promete também. É um casamento do altar do Senhor. Agora só falta uma coisa, né? Dá um beijo. Deus está aqui nesse lugar, gente. Casamento restaurado, a família, abraça aí, abraça um outro, os três. Deus abençoe. Glória a Deus, cantando com alegria. Deus abençoe vocês.